Pessoal, mais uma vez com vocês, professor Janduí, para uma aula com o pessoal do ciclo 4. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de reprodução. Reproduzir o quê? Todo mundo sabe, sim, mas como é que a gente define reprodução? Podemos dizer que a reprodução é um mecanismo através do qual os seres vivos originam outros seres vivos. Beleza? Então, como os seres vivos se reproduzem? Será que todos os seres vivos reproduzem da mesma maneira? Sabemos que não, né? Os animais reproduzem de um jeito, as plantas reproduzem de outro, as bactérias reproduzem de outro, mas uma coisa é certa: só quem reproduz é ser vivo. Então, vamos é, estudar um pouco como é a reprodução dos seres vivos, de uma forma básica, de uma forma geral. Então, a reprodução é o processo pelo qual os seres vivos geram novos seres vivos. Existem dois tipos básicos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. Na reprodução assexuada, único indivíduo, único ser vivo é capaz de originar outros seres vivos. O X do problema da reprodução assexuada é que todos os indivíduos gerados por reprodução assexuada são iguais uns aos outros, são geneticamente iguais, podemos dizer, são clones. Então, só é possível, através da reprodução assexuada, ser produzido um indivíduo diferente se ocorrer uma mutação, uma alteração no seu material genético. Não ocorrendo isso, todos os descendentes de uma reprodução assexuada são geneticamente iguais, iguais entre si. Isso gera um problema. Se na natureza surge algo prejudicial para um, certamente será prejudicial para todos. Todos, portanto, correm risco. Então, na reprodução assexuada não há troca nem mistura de materiais genéticos. Na reprodução sexuada, há o envolvimento de indivíduos diferentes, o macho, a fêmea. Portanto, vai haver a mistura de materiais genéticos de indivíduos diferentes, gerando um indivíduo, um terceiro indivíduo, né, ou mais de um, que são geneticamente diferentes de seus pais, porque tem um material genético que é a combinação do material genético de seus pais. Então, a reprodução sexuada envolve dois indivíduos, dois organismos, né, que fornecem material genético, cada um deles, né, e esse material genético se junta em uma célula chamada zigoto, por exemplo, e a partir daí forma-se um novo indivíduo. No caso de nós seres humanos, o homem fornece o espermatozoide, dentro do qual está uma cópia do seu material genético. A mulher fornece o óvulo, dentro do qual está uma cópia do material genético dela. Essas duas células se juntam num processo chamado fecundação e originam uma célula, uma terceira célula, né? Aliás, essas duas células elas deixam de existir, né, porque elas se fundem e formam uma célula chamada zigoto. E a partir do zigoto, por multiplicação dessa célula chamada zigoto, forma-se um novo indivíduo. E, obviamente, né, vai apresentar o material genético do pai e da mãe, conforme nós, né, explicamos nas aulas anteriores sobre hereditariedade, né? A reprodução garante a continuidade da vida e permite a adaptação ao meio ambiente. É através da reprodução que a espécie vai se perpetuando, se mantendo viva, né? E claro, né, buscando se adaptar ao meio ambiente, né, para que ela possa se manter, né, reproduzindo, gerando descendentes e assim, né, continuar a deixar uma prole que seja capaz de fazer com que a espécie se mantenha viva.
Exemplos de reprodução em plantas e animais. Como as plantas e os animais reproduzem? Bom, as plantas podem reproduzir de várias maneiras. Algumas se reproduzem assexuadamente, né, através de brotos, galhos, ramos, estacas. Podemos depois reservar uma aula para mostrar como isso acontece. Outras usam flores, né? E na flor tem um órgão masculino e um órgão feminino, que fornecem gametas masculino e feminino, e como na reprodução humana se juntam e formam uma célula a partir do qual, né, vai originar uma semente, e dessa semente, né, se plantada for, vai gerar uma nova planta. Beleza? Isso ajuda a diversidade das espécies, a reprodução sexuada, como ela vai promovendo mistura de material genético, então vai aumentando a variabilidade genética das espécies. Isso é bom, porque ao contrário da reprodução assexuada, como os indivíduos são geneticamente diferentes, os indivíduos resultantes da reprodução sexuada, então aquilo que surgir num ambiente e que seja prejudicial a um, pode não ser prejudicial aos demais. A reprodução assexuada em animais, né, também é bem variada, né? Muitos animais reproduzem sexuadamente, a maioria, podemos dizer assim, como peixes, aves, mamíferos, e alguns pequenos animais, né, como a hidra, que é um tipo de quinidário, né? É um organismo aquático, né, parente dos corais, podem reproduzir assexuadamente por brotamento, através da formação de brotos. Beleza? Importante. A variedade na reprodução é uma estratégia de sobrevivência e evolução. A reprodução, né, sexuada gera variabilidade genética e isso favorece a evolução. Por quê? Porque quanto mais diversificado é o material genético, mais diversificada é a população, ou seja, os integrantes da espécie que forma aquela população, e com o material genético diversificado, né, como eu acabei de falar, se surgir algo prejudicial na natureza a alguns dos integrantes da população, isso pode não ser prejudicial aos demais, e os que são resistentes acabam sobrevivendo. Reprodução, adaptação e evolução. Por que a reprodução é importante para a evolução? A reprodução sexuada mistura material genético, portanto, né, característica dos pais, e aumenta a variabilidade genética. Essa variação favorece a adaptação ao meio, né? À medida em que a espécie vai se diversificando, ela vai apresentando maiores possibilidades de se adaptar ao meio e, portanto, de sobreviver. Com o tempo, essas mudanças ajudam a espécie a evoluírem, a sobreviver em diferentes situações. A diversidade nos modos da reprodução é uma das bases para a vida se manter e evoluir no planeta. Ou seja, a reprodução sexuada, ela contribui para que a espécie, né, tenha mais chances de sobrevivência, né, no planeta, em onde os ambientes, digamos assim, né, estão passíveis a sofrer modificação. Então, as espécies têm que estar, de certa forma, preparadas, né, para resistir a essas mudanças ambientais, para sobreviver e assim continuar reproduzindo e evoluindo. Caramba, acabou, acabou, né? O que é bom dura pouco, né? Mas eu resolvi fazer aulas um pouco mais curtas, porque quando as aulas são muito longas, como aconteceu na aula anterior, fica difícil da gente postar, né? Se a internet não for muito boa, então até para o aluno ter acesso à aula fica um pouco mais dificultoso. Então resolvi fazer aulas mais curtas. Porém, é necessário que vocês se lembrem de que essa modalidade de ensino faz com que as aulas cheguem até vocês de várias formas. Preste atenção, né? As aulas chegam até vocês, o conteúdo de cada disciplina chega até vocês através das videoaulas, como essa que a gente está vendo agora, que é postada no canal. Chega também através de material impresso, né, que vocês pegam lá na unidade. As aulas também chegam, né, através de exercício no Google Forms, né, para que vocês possam responder o exercício e assim nos retornar.
E ainda tem, né, determinado dia da semana, né, que a gente fica disponível através do Google Meet, né, para tirar alguma dúvida que assim aparecer. Beleza? Até a próxima aula, então. Fiquem com Deus.